práticas de ensino. E estamos hoje, eu tenho o prazer, a honra de apresentar aqui o segundo encontro do nosso curso de extensão Andip-CEPED, sobre didática na formação de professores, protagonismo, embates, perspectivas e possibilidades, primeira etapa. Nós tivemos há um mês atrás o primeiro encontro, né, com a professora Selma Garrido Pimenta, que falou, que trouxe para nós, não é, as ideias, os princípios da didática crítica na perspectiva do materialismo histórico dialético, uma didática bastante importante, eu acho, no quadro das teorias didáticas que despontam, né, principalmente nessa segunda década do século XXI. É uma ressignificação, creio eu, da didática fundamental. A Selma chama também de didática multidimensional, crítica e emancipadora. A primeira live teve a participação da professora Suzana Gomes, da professora Marilza Suano, e teve como debatedoras as doutorandas Elisa Galo, da Federal da Bahia, e Marta França, também da Universidade Federal da Bahia. Esse é um curso que nasceu da iniciativa das duas associações que eu acabei de dizer aqui, e de inquietações nossas, nós que somos educadores, autores na área da didática, né? Nós que integramos a Andip e também o pessoal do CEPED da Universidade Federal de Goiás, que tem como coordenadora a professora Marilza Suano. Eu aqui represento a Andip, né? E a finalidade da nossa associação é justamente promover a realização de atividades científicas, culturais, educativas, formativas como essa que nós estamos tendo hoje, nas quais os professores e pesquisadores da área da didática e práticas de ensino podem e têm a oportunidade de compartilhar estudos, reflexões, pesquisas, visando contribuir, não é, para o usufruto do direito à educação e ao ensino de qualidade socialmente referenciado. Então, a Andip, antes de tudo, para quem... eu acho que todos aqui, todas, já conhecem e já estão inscritos, mas quem não estiver, a gente chama e convida para que acessem o nosso site, o www.andip.com.br, e vocês poderão, assim, fazer as suas inscrições, né, os seus cadastros na nossa associação. Uma associação que analisa a problemática do ensino, da didática, em função do papel que esta disciplina, que é científica, ao mesmo tempo formativa e investigativa, desempenha nos cursos de formação de professores em todos os níveis, desde a educação básica até o ensino superior. Então, nós, que somos professores e pesquisadores da área, somos aqueles responsáveis pela formação primeira dos professores que vão atuar, sobretudo, na educação básica. Então, em razão desse grande objetivo nosso, dessa responsabilidade que temos, é que pensamos num curso, né, e dentre os encontros que teremos, que são 5, esse é o segundo, o de hoje, né, foi pensado com um processo vivido de ressignificação da didática e dentro de uma perspectiva crítica, como vocês vão ver, todas as apresentações aqui, sendo que hoje a primeira, já falei, a didática multidimensional, né, emancipadora ou emancipatória, e hoje nós vamos ver a didática a partir do pensamento do grande educador Paulo Freire, o patrono da educação no Brasil. Muito bem. O nosso curso ele tem uma dinâmica, né, que vocês já experimentaram no primeiro encontro. Aqueles que não estiveram aqui vão ficar sabendo. É o que a gente chama a roda de conversa, né? Então, os expositores vão falar, mas nós temos debatedores e um mediador, que é Luiz Norberg, que eu tenho o prazer de convidar para fazer a mediação hoje,
Só daqui a um pouquinho, só vou concluir aqui, e dizer que nessa roda de conversa, o nosso intento é possibilitar análises críticas, reflexões, debates sobre a didática na pedagogia Paulo Freire. É uma metodologia interativa pela qual os participantes, não só os expositores, mas os participantes dialogam entre si e com o público sobre questões atinentes à temática do dia. Então, acrescenta-se à carga horária destes encontros síncronos a leitura, os momentos de leitura, não é, dos textos que estão disponíveis no nosso site, tá? E toda a interação a partir dos textos que estão disponibilizados. Por isso é muito importante que vocês acessem a área de membros e que tenham, por assim dizer, também acesso aos textos e possam fazer essa leitura. Hoje, então, temos esse grande prazer de falarmos da didática freiriana no ensino universitário e na formação de professores para a escola básica. Vou chamar aqui nosso querido Luiz Norberg, que é representante da região sul, dentro da nossa associação, e é Luiz agora o chefe de cerimônias. Eu vou ficar aqui no cantinho só assistindo, e ele vai apresentar as palestrantes e o debatedor do dia. Luiz, muito obrigada pela atenção. Cristina, muito obrigado. Mais uma vez, muito bem-vindos a todos. Associe na Andib, tá? É gratuita, você pode se associar gratuitamente, você vai ter acesso às pesquisas que a gente vem fazendo e várias outras publicações que a gente tem no nosso site, tá? Bom, nós temos as nossas 3 painelistas aqui, a professora Rosana Pontes, da Unisantos, que vai falar para nós sobre a didática freiriana no ensino superior. A professora Vânia Leite, da UERJ, que vai falar sobre ser mais, a coerência entre a vida e a obra de Paulo Freire. Muito, muito interessante o que a gente vem trazendo nessa live hoje. Depois a professora Maria Inês Marcondes, professora da PUC do Rio, que vai falar do Freire como autor internacional. E nós ainda falávamos no momento em off aqui do quanto que seria importante uma live sobre a presença da Elza, né, na vida do Paulo Freire, e os pitacos e as cutucadas que ela dava nele, e o quanto que isso foi importante. E a Vânia ainda dizia, por trás de um grande homem, tem-se uma grande mulher, tá? Então, muito obrigado à presença da professora Rosana Pontes, da professora Vânia, da professora Marinês, com as quais eu tenho o privilégio de estar hoje nessa live. Muito obrigado. E eu vou passar diretamente a palavra para a professora Rosana Pontes. Oi, boa noite. Não era a Vânia que ia falar primeiro? Tudo bem, não? Eu. É a Marinês que vai falar a primeiro. Marinês. Pode ser. E a gente também quer registrar, Lu, a presença do Carlos Oliveira, sim, né? Desculpe, do Carlos, o nosso debatedor que vai estar junto comigo no chat coletando isso. Dizer que Carlos é doutorando da PUC do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Nós teríamos a presença da Ananda, mas já a Lu justificou a ausência da Ananda, que se encontra enferma e hoje não pôde estar presente. Então, vamos lá, professora Maria, nos apresenta esse percurso internacional do Paulo Freire, às vezes muito mais valorizado em alguns momentos fora do nosso país do que dentro do nosso país, mas é o momento de resgatá-lo nessa live, né? Olha só, primeiro eu gostaria de dizer que é um prazer estar aqui com vocês para falarmos sobre didática e Paulo Freire, né? Nós tivemos o centenário de Freire, então vocês certamente viram muitas lives sobre a vida do Paulo Freire, né? E espero que tenham lido também o texto, né, que eu enviei. Eu não vou aqui repetir o texto inteiro, porque nós somos vários aqui na live, e por uma questão de tempo, né, a gente se organizou mais em torno da pesquisa da Rosana, então eu vou apenas destacar alguns pontos, né, da vida do Paulo Freire, que eu acho que tem implicações nessa proposta que ele elaborou de pedagogia crítica, que influencia a didática.
Freire, ele não usou o termo didática, mas ele escreveu sobre práticas emancipatórias e influenciou fortemente, a nível internacional, o movimento de uma pedagogia crítica nos Estados Unidos e no campo dos estudos curriculares na Inglaterra, certamente. Eu gostaria de destacar aqui apenas alguns aspectos da vida dele. Pensando um pouco, né, no Ivor Goodson, é um autor que ele trabalha com história de vida. Então, ele diz que a história de vida, nossa história de vida, tem pontos críticos, tem viradas. Então, eu tentei apenas nesses minutos que me cabem aqui, falar alguns pontos de virada na vida do Paulo Freire e algumas pessoas que exerceram um papel importante. Então, eu acho que a primeira virada, né, que houve na vida do Paulo Freire foi o empobrecimento da família dele. Como vocês viram ali no texto, eles passaram a morar em Jaboatão, e Paulo Freire aí passa a ter contato com meninos mais pobres, com a pobreza, e até, em alguns momentos, ele teve fome. Ele diz nos livros dele, nas entrevistas. Então, eu acho, né, eu acho que esse aspecto influencia muito essa sensibilidade que ele sempre teve, né, para os desfavorecidos, os mais pobres. Outra mudança, eu acho que foi a mudança de profissão. O Paulo Freire, ele entra na Faculdade de Direito da Universidade do Recife e ele se forma em advogado e ele começa a exercer a profissão. Só que, diante do primeiro caso que ele tinha de despejo, ele abandona a profissão. Ele diz que ele não consegue processar o indivíduo que estava sendo despejado. E ele, nesse mesmo tempo, ele já havia se casado com a Elsa. E Elsa aprova essa decisão e diz: Paulo, você é um educador, é importante que você realmente exerça essa função. Então, ele casa-se com a Elsa, né? Elsa, que depois torna-se Elsa Freire, né? E aqui tem um livro muito interessante, né, da professora Nima Spigolon, uma professora da Unicamp, em que ela resgata a vida da Elsa Freire com Paulo Freire, e chama-se Pedagogia da Convivência. Elsa Freire, uma vida que faz educação. Eu acho que Elsa também teve aí uma importância muito grande. Quem era a Elsa? Ela contou a pessoas que fizeram aqui, elaboraram esse trabalho sobre ela, que ela vinha de uma família em que havia liberdade de diálogo. Ela tinha um irmão, uma irmã, e ela diz que os pais sempre tiveram muito diálogo durante a criação, né, na sua criação. Então, acho que isso também, assim como o Paulo Freire também diz isso, quando ele conta sobre a sua vida com os pais, ele diz que na casa deles havia sempre um diálogo aberto entre os filhos e os pais. Então, eu acho que isso também forma, né, de uma certa maneira, essa proposta do Paulo Freire voltada para o diálogo. Voltando a Elsa, quem era a Elsa? Ela era professora, ela foi aluna do Paulo Freire, né, porque ela ia fazer um concurso, né, para ser diretora de escola. Ela era especialista em alfabetização e tinha uma proposta ligando arte e educação. Então, vocês vejam, ela teve todos os elementos, né, todas as características para realmente trabalhar junto com o marido, ajudando nessa tarefa. E essa pesquisadora, Nima, ela diz que a Elsa pode se chamar do sistema Paulo Freire, ou método, entre aspas, né, porque não há uma discussão sobre isso, que deveria ser Paulo e Elsa Freire, de tal forma que Elsa colaborou com essas ideias. Bem, seguindo, o Paulo Freire, ele abandona esse emprego de advogado, vai trabalhar no Serviço Social de Indústria, depois ele trabalha no governo, ele tem a experiência em Angicos, que eu acho que foi outra experiência também no Rio Grande do Norte muito importante, né, para a sistematização das ideias dele, né, os círculos de cultura, né? Eu não vou aqui gastar muito tempo nisso, porque acho que vocês conhecem bem.
Mas com a ditadura, com a Revolução, ele vai para o exílio, né? E no exílio, após uma breve estada na Bolívia, ele vai para o Chile. E esse tempo no Chile, eu acho que também contribui muito para essa didática, digamos assim, essa prática que o Paulo Freire elabora. Durante seu tempo no Chile, o Paulo Freire conduziu a sua mais importante prática dos seus 16 anos de exílio. A prática educacional de Freire inclui o seu envolvimento direto na pesquisa, que levou ao desenvolvimento de materiais em alfabetização de adultos e no próprio treinamento do grupo envolvido na alfabetização e na reforma agrária. Então, haviam materiais, né, aquelas gravuras que vocês conhecem, né, as fichas, né, que eram usadas no Círculo de Cultura, materiais. Então, ele estava aí realmente desenvolvendo um material didático. Nesse tempo do Chile, ele escreveu os seguintes textos: Educação como Prática da Liberdade, Extensão e Comunicação, Pedagogia do Oprimido, Sobre Ação Cultural, e, além disso, escreveu 8 primeiros capítulos da Política de Educação. Então, o Chile foi, assim, um tempo em que o Paulo Freire escreveu mais, e tudo que ele escrevia, ele levava. Ele escrevia à noite, e de manhã, quando a Elza acordava, ela era a primeira leitora de tudo que ele havia escrito, inclusive da Pedagogia do Oprimido. Ele sempre diz, Elza foi a primeira leitora dos livros da Pedagogia do Oprimido. Então, esses trabalhos no Chile foram muito importantes, porque ali Paulo Freire sistematizou seus principais conceitos da sua, digamos assim, didática, da sua prática. O conceito de educação bancária, educação programatizadora, palavras geradoras, círculos de cultura, ação cultural, universo temático, são alguns deles. E, durante esse período do Chile, com a escrita da Pedagogia do Oprimido, ele marca uma mudança qualitativamente significativa no pensamento pedagógico, uma mudança mais para a esquerda, porque antes ele tinha um pensamento mais com base desenvolvimentista, que ele mesmo chama de mais ingênuo, que era limitado na ideia de que o processo de alfabetização poderia integrar as classes populares no processo de modernização capitalista. Então, ali há uma virada teórica, com esses estudos que o Paulo Freire faz no Chile. Ele frequenta muito a universidade era um lugar onde que recebia muitos intelectuais, havia muitas palestras, muitos seminários, ele assiste a tudo isso, ele dá seminários também, ele participa desses movimentos, e com esse grupo no Chile, que é um grupo interdisciplinar, ele trabalha nesse processo fazendo, digamos assim, o ensino e a pesquisa, né? Essa ideia que vai ser retomada mais adiante aqui na nossa apresentação. O ensino e a pesquisa era um grupo interdisciplinar, e tudo que eles faziam, eles vinculavam essas duas ideias, né, que vai ser elaborada melhor aqui durante a live. Então, basicamente, eram essas ideias que eu queria levantar para vocês, apenas também lembrando, depois do Chile, ele vai para os Estados Unidos, e aí ele ia publicar a pedagogia em espanhol, no Chile, mas resolve publicar nos Estados Unidos, com um grupo de teólogos da libertação, padres jesuítas, que convidam Paulo Freire para conhecer a universidade, falar sobre a sua experiência, que eles faziam um trabalho semelhante ao do Paulo Freire. Há essa troca, ele publica a Pedagogia do Oprimido nos Estados Unidos, e aí o livro é traduzido em diversas línguas, e vocês conhecem aí a história, né, como se segue, e eu tenho aqui uma das últimas edições, não é a última, né, que vende mais do que 1 milhão de cópias, né? Houve a 50ª edição da Pedagogia do Oprimido em língua inglesa. Então, com esse livro, Paulo Freire passa a ser conhecido no mundo inteiro e influencia outros educadores, o Ira Shaw, a Bell Hooks, né, com o feminismo, enfim, é um Paulo Freire realmente internacional. Então, eram basicamente essas ideias.
para iniciar um pouco da vida do Paulo Freire, e mais adiante a gente retoma, tá? Outros aspectos que vocês se interessarem. Tá? Então, eu concluo a minha parte. Muito obrigado, professora Marinês Marcondes. Quem não leu o texto ainda vale muito a pena, né? Porque a professora Marinês mostra uma paixão muito grande por essa narrativa da história de vida do Paulo Freire, que contagia o leitor. A gente quer saber mais sobre essa Elsa, né? E quer saber mais sobre esses pitacos quando a gente começa a ler, e principalmente sobre o impacto da pedagogia freiriana em outros países, né? Muito obrigado, professora Marinês. Professora Vânia, por favor, a palavra está com a senhora. Agora é a Rosana. Sou eu, Luiz. Eu estou trocando tudo de lugar, desculpe. Não tem problema, é uma roda de conversa. É uma roda de conversa, eu estou girando ela ao contrário. Não, o improviso, né, o erro é bacana, até que ilustra aqui o nosso trabalho. Gente, boa noite, sejam bem-vindos, eu agradeço muito essa presença, é uma oportunidade maravilhosa estar aqui socializando com vocês o meu trabalho. Eu preparei aqui alguns poucos slides, que eu não vou usar muitos slides, mas para eu ir pontuando o que eu estou falando. Então, com licença que eu vou abrir aqui os slides. Bem, antes, assim, de eu começar a falar de Freire, eu quero fazer um depoimento a partir da minha prática, é que esse trabalho que eu desenvolvi no doutorado é um trabalho que já vem, né, há longos anos da minha vida de professora, no sentido de acreditar que a educação é um espaço de formação humana. Na sala de aula, existe um relacionamento humano que é fundamental para qualquer tipo de educação que se diga, né, uma educação para formar pessoas, para formar seres humanos. Então, na relação pessoa, é que acontece de verdade, né, o ensino, a aprendizagem, a educação no sentido mais amplo. Então, combinando, né, essa minha concepção de sujeito, né, que eu carrego comigo, nos meus 25 anos de prática na escola pública, nos meus 12 anos como professora da universidade, de uma universidade católica, no caso, é nessa perspectiva que eu gosto de acreditar e seguir. Então, por que a didática freiriana? Porque eu já venho desenvolvendo isso há muito tempo, já venho trabalhando, e eu consegui sistematizar na minha tese de doutorado uma forma, né, a partir dos princípios do método Paulo Freire, uma forma de trabalhar isso do meu jeito, porque, como dizia Freire, né, ele não criou coisas para serem repetidas do jeito que ele fez, a gente precisa criar em cima. Então, foi assim que eu fiz. Eu vou contar para vocês a minha experiência na minha sala de aula de professora de pedagogia e de cursos de licenciatura. Então, tem muito da nossa área aqui no meio dessa experiência que eu vou socializar, né? Então, antes de entrar necessariamente em Freire, eu trago alguns princípios epistemológicos, assim, que justificam até a didática freiriana, né? Ou a pedagogia freiriana, como ele chamava. Duas concepções de educação. Uma primeira concepção, que eu usei aqui o termo positivista, mas eu não sei nem se eu estou ofendendo aí o positivismo, que não é nem o caso, né, porque eu estou usando no sentido, assim, daquela escola que Freire brigou com ele rompeu relações com essa escola, que é uma escola mais excludente, uma escola que tem lá o seu pé num paradigma científico que era o positivismo na Idade Moderna, e que aquele momento foi muito importante para erigir uma ciência que
ajudou, né, a organizar o mundo naquela época das revoluções todas, mas que é uma ciência que foi muito dura, né, no sentido de que ela nasceu da ciência biológica e ela serve muito bem às áreas exatas, talvez, mas quando ela chega na educação, ela vai influenciando de um jeito a forma de pensar a educação que acaba servindo a princípios que não são os princípios humanizados de formação que Freire defendeu e que que nós mesmos acreditamos, né? Então, quando a gente fala a escola positivista, ou a escola tecnicista, ou a escola tradicional, a gente está se referindo, na verdade, àquela escola que usou tanto essa coisa do objetivismo, da distância, né, de aluno-professor, que trata o sujeito como um número, um sujeito como algo vazio a ser preenchido pelo professor, que é o detentor do saber em termos, porque também a precarização da formação do professor, ou da profissão do professor, faz com que ele também não seja um produtor de conhecimento, mas apenas um reprodutor. Então, essa educação era uma educação que o Freire chamou de educação bancária, ou seja, uma escola de elite que servia a princípios capitalistas, né, a princípio, lá na Idade Moderna, ela foi moldada, na Idade Moderna, na Revolução Industrial, né, ela foi moldada como reprodução de uma fábrica. Hoje a gente tem aí uma tendência neoliberal que a molda como uma empresa, né? Então, a educação nesse sentido vira treinamento, a técnica, um exagero da técnica, e não há espaço para aquele sujeito desenvolver a sua reflexão, a sua criticidade. E o paradigma crítico dialético que nasceu lá, a partir da teoria do Karl Marx, né, do materialismo histórico dialético, que vem sendo desenvolvida depois pela teoria crítica, e chega até nós como um paradigma crítico e dialético, né? Então, aqui eu usei a metáfora que o Freire utiliza de educação bancária para definir essa educação a qual ele se opõe, e ele fica aqui também, ele está situado no paradigma crítico dialético, né? E aqui eu uso um conceito síntese da Pimenta e Anastasio, que é a ensinagem, porque a ensinagem, ele é uma palavra valise, né, que tem ensino e aprendizagem ali imbricados, então não é possível compreender o ensino sem compreender a aprendizagem, e uma coisa não acontece só a outra, então é uma unidade dialética. Enquanto que na educação bancária, o professor ensinava, o aluno aprendia se quisesse, se não aprendeu, é porque era burro, não sabia, e não, problema dele. Não é assim na ensinagem. Na ensinagem e na didática freiriana, a gente tem o compromisso com a aprendizagem, e aprendemos juntos, né, mediados pelo mundo, como dizia Freire. E aqui eu trago um quadro da pedagogia, a pedagogia ciência, a pedagogia que foi a arma de Freire para lutar contra as injustiças sociais, era pela pedagogia que Freire acreditava que era possível transformar o mundo, pela educação, né? Então, a pedagogia é uma ciência, ela se desenvolveu também, né, na Idade Moderna, a partir da Idade Moderna, como ciência, a princípio muito influenciada por essa concepção desse paradigma positivista, e vem vindo, né, até os nossos tempos, sempre em crise, vamos dizer, né, em crise, porque uma hora o curso de pedagogia não trata da pedagogia, e assim. Bom, então, os fundamentos teóricos da pedagogia, além dessa história toda de construção de epistêmios, né, de conhecimento científico, a gente também se apoia, né, em outras ciências, conhecidas como ciências da educação, a história da educação, a psicologia, a filosofia, a sociologia, a antropologia. Essas ciências, em alguns países, elas até substituem a pedagogia, né? A França, por exemplo, eles estudam ciências da educação e não propriamente a pedagogia como ciência, mas não é o nosso caso. A nossa tradição nos leva a acreditar que acima dessas ciências há uma ciência que se dedica totalmente, que parte da educação e a ela retorna de forma científica, né? Então, vamos dizer, a pedagogia, ela está
apoiada, e eu afirmo que é uma ciência, assim, multidisciplinar, nesse sentido, né? E os campos da pedagogia, que a gente estuda, né, tanto nos cursos de pedagogia, como nos cursos de licenciatura, e nós nos situamos aqui na didática geral, né, no caso, agora, nesse momento, mas a pedagogia freiriana, ela pode ser utilizada em qualquer espaço educativo, né, então, tanto na didática geral, quanto nas didáticas específicas, que são aquelas que estudam metodologias das ciências que vão, né, depois ensinar, matemática, língua portuguesa, biologia, história, geografia, etc. Cada uma delas tem a sua própria didática, vamos dizer. Mas o que a gente defende é que a didática geral e a didática específica, elas têm que estar também unidas, não são duas coisas separadas. E essa especificidade da didática também foi dividida lá na época, né, do início da ciência moderna. Bom, aqui eu entro na didática freiriana, que é uma didática que está situada no paradigma crítico dialético. E como que eu pensei essa didática, né? Eu fui ao livro seminal de Freire, que é a Pedagogia do Oprimido, e, claro, eu li toda a obra dele, mas ali na Pedagogia do Oprimido, o método que ele chamava de método Paulo Freire, ele está muito, assim, bem detalhado, né, bem sistematizado, porque no Brasil, ele chegou a uma fase, vamos dizer assim, de alfabetização, né, que aí ele teve aquela experiência na cidade de Angicos, no Rio Grande do Norte, em 1963, quando ele e o grupo que foi com ele, né, estudantes da UNE, alfabetizaram em 40 horas cerca de 400 alunos, né, então foi uma experiência fantástica, que está, sim, exatamente, Carlos, e que está também muito bem retratada no livro Educação como Prática da Liberdade. Ali, se vocês forem ler esse livro, estão lá, nas últimas páginas do livro, estão os slides utilizados, as fichas, né, que eles chamavam fichas de alfabetização, as palavras geradoras, e era um processo de pesquisa, daí o conceito de pesquisa participante também, né, ou seja, já aqui no Brasil, para criar palavras, para eles escolherem as palavras geradoras, que tinham que ser palavras simples, de sílabas simples, eles tinham que ir para campo, conversar com os moradores locais, fazer lá as suas anotações, trazer, discutir, separar, escolher. Então, era uma mobilização daqueles que seriam coordenadores de círculos de cultura, da equipe dele, para achar essas palavras que tinham realmente sentido para aquelas pessoas. E, a partir daí, construir todo um círculo de diálogo, um círculo de cultura, para que eles fossem, a partir da conscientização e da sua autodeterminação, né, ele, sujeito que produz cultura, que essa era a conversa, né, o que é cultura, o que é parte da natureza, então, aquele trabalhador, ele percebia que o trabalho que ele realizava tinha valor, tinha importância, e ele era alguém de valor também, que produzia cultura. E a partir daí que ele desenvolveu no Brasil, ele foi para o Chile, no exílio, lá como a Marinês falou, ele escreveu a Pedagogia do Oprimido, e lá também, né, era uma pesquisa participante, que envolvia uma equipe multidisciplinar, que iam a campo, conversavam com as pessoas de todos os jeitos, conversavam informalmente, entrevistavam formalmente, para trazer, aí eles já traziam temas geradores, porque o método ele já havia sido desenvolvido. Isso, Luiz. Ele já havia sido desenvolvido e sistematizado o suficiente para Paulo Freire poder oferecer não apenas a alfabetização, mas já um curso de pós-alfabetização, onde, a partir daquela investida a campo, eles traziam temas que eram discutidos em grupos interdisciplinares, eles achavam, né, os temas dobradiças, aqueles que tinham, e já separavam até por interesses, né, temas da economia, temas da história, já faziam ali um programa de separação desses temas para ter
uma discussão, né, mais aprofundada, um estudo mais aprofundado, e o interessante é que cada cidade, cada localidade que eles iam, eles repetiam todo esse processo novamente, porque as palavras geradoras, ou os temas geradores de uma região, não eram os mesmos de outra região. Então, era extremamente importante que partissem do universo do sujeito aprendente, né, do educando, e é a partir dessa experiência que eu acredito que o primeiro eixo que estrutura essa pedagogia é a perspectiva do sujeito, que é o ponto de partida e também o ponto de chegada para essa didática, no caso, né, a didática freiriana, que, assim, a gente está ousando chamar de didática freiriana, já que o próprio Freire não a denominou, né. Então, se a gente recorrer, né, às perguntas didáticas que a gente costuma fazer, a quem ensinar, que sujeito é esse, qual minha concepção de educação, qual minha concepção de ensino e aprendizagem, sempre o ponto de partida vai ser a perspectiva do sujeito com quem eu trabalho. Que sujeito é esse, né? Qual a história de vida que ele traz, o que ele tem de conhecimento prévio, qual é o universo, qual é o contexto, principalmente qual é o contexto. Exatamente, uma educação contextualizada, como a Geisa está falando, né? E, a partir desse momento que eu faço um reconhecimento e que eu respeito esse sujeito o suficiente para que ele se reconheça também, não é um sujeito objeto, é um sujeito que pensa, né? Aí eu começo a me perguntar, né? Como ensinar, que estratégias e métodos utilizar, como produzir conhecimento com os meus alunos, né? Com os meus educandos, como o Freire dizia. E aí eu trago também os modos de produção de conhecimento do método Paulo Freire, né? Que a praxis freiriana, que está embasada no diálogo, né? Para Freire, a palavra, ela tem duas dimensões, que é a ação e a reflexão. Então, quando eu falo, eu me comprometo, e quando eu me comprometo, eu reflito, e vou desenvolvendo mais esse diálogo, né? Diálogo com o mundo, diálogo com o conhecimento, diálogo com as pessoas. Então, essa é a praxis, né? A praxis dialógica que Freire defendeu, que eu também acredito, e creio que todo mundo acredita, né? Depois, a tematização, que era essa busca pelos temas de interesse, dos temas que mobilizaram, não seriam os temas de interesse, é muito raso dizer isso, mas os temas que mobilizavam aquelas pessoas, o tema da vida delas, né, os temas que estavam na vida dela. Então, essa tematização é aquele trabalho coletivo das várias pessoas de várias disciplinas que ali participavam, que iam buscar esses temas, e junto com os participantes, depois dos ciclos lá de discussão, os ciclos de cultura, se chegava aos temas de estudo mesmo, né? A problematização, que é a indagação, né? Descobrir, desvelar esses temas que estavam ali na vida deles, mas com os quais eles não sabiam lidar muito bem, né, porque eles encontravam, a princípio, só as situações problemas, mas não os temas mesmo da vida dessas pessoas. O diálogo, né, o diálogo praxis, a pesquisa participante, que era essa, que a gente envolvia pessoas de várias áreas do conhecimento, e também os participantes, né, as pessoas que participam, né, dessa alfabetização, dessa pós-alfabetização, dessa educação popular, como ele designava, né. E aí eu acrescento, né, junto com a professora Selma Pimenta, que foi minha orientadora do doutorado, a gente acrescenta o conceito síntese da ensinagem, né, e a ensinagem com pesquisa, esse foi o meu objeto de estudo com os meus sujeitos, né, os meus estudantes. E a última questão, ensinar para quê, por quê, onde desejo chegar com essa educação. E, para mim, é o inédito viável, né, que é a emancipação, porque Freire, ele como que eu vou dizer, ele destaca, né, 3 categorias, né, primeiro, as situações problema, que
o sujeito está submerso a elas, né, eles veem só situações, problemas, eles não conseguem sair disso. Depois, à medida que eles vão né, despertando, saindo daquele nível de consciência ingênua, e vão aprendendo, e vão se alfabetizando, e vão conhecendo o mundo, vão dialogando, eles começam a ver que aquelas situações, problemas, eles têm saída, né? Aquelas situações limites, elas têm saída, elas têm possibilidades de superação. E vem então, as possibilidades, né, os atos limites para sair das situações limites, e eles conseguem compreender como que eles podem sair disso. E quanto mais a consciência vai se desenvolvendo, até chegar a um nível de consciência máxima possível, esse sujeito passa a vislumbrar, né, ele enxerga o inédito viável, porque o inédito viável é uma utopia, mas é uma utopia possível de ser alcançada com a união desses seres humanos, com a união, o coletivo, a colaboração, a superação desses problemas todos que eles viviam lá submersos, né? Que é um estado de emancipação. O inédito viável é um estado de emancipação, né? Esse sujeito que passa a ser crítico, que passa a compreender e ver que é capaz de dar transformação. Bem, postos os meus princípios aqui, eu vou apresentar a minha experiência, né, que eu levei como pesquisa empírica para a minha tese de doutorado, né, então foi uma pesquisa didática nos dois sentidos, né, porque ela fez parte, ela está situada na didática, na área da didática, e também a gente aprendeu, essa pesquisa nos ensinou e aprendemos muito com esse trabalho coletivo, né. Então, o tema dessa pesquisa didática foi ensinagem com pesquisa na perspectiva do inédito viável. E os meus sujeitos, né, as pessoas que trabalharam comigo, foram os estudantes do curso de pedagogia. Foi uma classe que com 15 alunos, né, depois uma desistiu, ficaram 15 alunos, e quando eu os encontrei, eles estavam já no 5º semestre. E eu tive a sorte de trabalhar com eles 2 anos consecutivos. Então, é um trabalho de acompanhamento longitudinal. Talvez uma situação que a gente não tenha mais na nossa universidade, já que agora as disciplinas são todas semestrais, não tem essa de disciplina anual, e depois você continua no outro ano, está um pouco diferente o currículo agora. Então, eu vou contar para vocês a historicidade, né, os fatos relevantes dessa pesquisa ação-formação. Bem, quando eu cheguei para trabalhar com a turma, eu trabalhei com as disciplinas de didática específica, né, didática específica da alfabetização e do ensino da língua portuguesa nos anos iniciais, né, do ensino fundamental. Só que eu não sabia que ia dar um trabalho, né, que ia virar uma pesquisa. Então, eu cheguei substituindo uma professora que era da disciplina, e o que causou a eles um estranhamento e até uma reação um tanto quanto agressiva, porque no primeiro dia de aula, uma aluna virou assim e falou: poxa, a gente esperava uma especialista e mandaram essa daí, né? Ou seja, a expectativa pela outra professora, ela é muito grande. E aí eu chego, né, mas eu tive que explicar que a professora pediu para sair, que não foi a universidade que me colocou no lugar, não era nada disso e tudo mais. E daí para frente, né, foi um trabalho danado para eu conseguir me aproximar dessas pessoas e conseguir realizar um trabalho com eles como um grupo, né. Então, eu chamei esse primeiro semestre de ciclo noseológico, ou seja, conforme Freire, né, o ciclo noseológico é o ciclo do conhecimento. Então, um conhecimento é ensinado, e à medida que aquele que aprende, apreende e produz um novo conhecimento, esse ciclo noseológico se completa. Então, o ciclo tem sempre esse movimento, né? Ensinar, o outro transforma o que foi ensinado em produção de conhecimento, e aí um ciclo se forma, né? Então, acho que o principal conhecimento aqui foi aprender a dialogar em grupo, né? Ter um espaço de diálogo em grupo.
E nesse primeiro momento, esse primeiro ciclo, o planejamento foi eu que fiz antecipadamente, pensando ali na didática da alfabetização, a psicogênese da língua escrita, que era a temática, e outros métodos de alfabetização, tal. E o desenvolvimento, eu planejei alguns seminários, 8 seminários, para a gente dar conta das leituras, e momentos de discussão em grupo, e com uma experiência, sempre tinha uma experiência que envolvia a pesquisa, ou seja, depois do estudo coletivo, da teoria que embasava a prática de alfabetização, eles foram fazer sondagem de escritas com crianças, né? E foi um primeiro momento deles que eles ficaram, assim, muito felizes de ver que o que eles haviam estudado, eles podiam aplicar, eles eram capazes disso, ficaram emocionados, teve gente que ficou nervosa, que não sabia, então, muita discussão antes, depois e tal. E aí chegou o momento de avaliação, que foi um momento, assim, chave, né, para a gente poder avaliar o processo. Então, eu pedi que eles avaliassem, esqueci de falar, o que eu usei para construir um corpus de investigação, eu pedi que a cada aula, uma pessoa da classe registrasse a aula, fizesse a memória da aula, fizesse uma narrativa. E esse processo foi muito interessante, porque no começo eles começaram apenas a reproduzir, sem refletir, e foi ganhando corpo, e era um momento assim, que um escrevia, depois lia para a turma inteira, e a gente parava para discutir o processo de ensinagem, no caso, né, já que a gente estava estudando isso, né, era possível, não era possível, como é que foi, e as críticas que eles fizeram foram importantes, porque a partir dessas críticas, eu já, no segundo ciclo noseológico, eu consegui fazer um planejamento mais colaborativo com eles, né. No final, e a minha avaliação também era uma avaliação dialogada, eu escrevia uma carta para cada um deles, dizendo o que eu achava do trabalho, e era interessante, porque eles também davam feedback de como eles sentiram a minha avaliação. Enfim, depois de todo esse treino para o diálogo escrito, do diálogo oral e tal, a gente conseguiu combinar de que eles trabalhariam comigo nessa empreitada aqui de fazer uma pesquisa para analisar os processos de ensinagem com pesquisa. E caminhamos, né? Então, no segundo ciclo noseológico, eles já estavam mais comprometidos, mais empenhados, foi mais fácil de trabalhar, a gente prosseguiu fazendo o portfólio, mas eu tive que prometer que era só mais um semestre, porque eles achavam que era demais escrever um registro por semestre cada um, e a gente evoluiu, nesse segundo ciclo, a experiência que eu escolhi para a gente fazer foi a carta freiriana, né, então eles fizeram o mesmo percurso que Freire detalhou na pedagogia do oprimido, foram a campo, entrevistaram professoras com as quais eles faziam estágio, para descobrir que temas eram relevantes para a gente discutir, estudar nas nossas aulas, temas que vinham da sala de aula diretamente para o local de ensino e aprendizagem. E depois desse movimento, né, eles trouxeram os temas, a gente estudou, então foi um segundo ciclo noseológico que os temas foram os geradores ali do nosso trabalho, né, e eles escreveram uma carta, no final eles escreveram uma carta, cada um escolheu um dos temas, e a partir do que aprenderam, leram, eles escreveram uma carta respondendo a essas professoras que concederam entrevistas, leram as cartas, fotografaram, então foi uma experiência também com pesquisa, creio que bastante significativa. Bem, a última parte, né, também não quero ficar falando muito, senão, como a gente falou, né, vira uma aula transmissiva aqui, fui para a análise desse corpus, né, que não são dados é lá no positivo, né, que é o corpus que a gente construiu coletivamente, e esse corpus me permitiu analisar que, a partir dos significados e sentidos que eles construíram, e eu usei uma técnica de análise bem, assim, combinada, vamos dizer, com o materialismo histórico dialético, a gente percebeu que
nós vivemos a contradição ali da concepção técnico-instrumental, em que o professor, numa postura academicista na universidade, eles me viam assim, né, como alguém distante, e o aluno, alguém menor, que não tinha ainda uma condição de expressar o que pensava. Então, creio que nesse trabalho de 2 anos a gente conseguiu superar essa contradição. O Freire diz que é uma contradição, né, quando ele fala da dodicência, que a gente trabalha docência e discência como 2 polos que se opõem, mas, na verdade, ele não é uma contradição, é uma unidade dialética, que é o caso, né, professor-aluno, esses conceitos, né, formam uma unidade dialética. A teoria e a prática, que a princípio eles reclamavam muito, que era muita teoria, e cadê a prática? Eles queriam receitas, queriam modelos, né? E eles acabaram entendendo pelos registros e avaliações que fizeram que a teoria ela foi importante, que sem a teoria eles não tinham como chegar na prática ou voltar para a teoria. Então, uma unidade também se criou aqui, teoria e prática. Aula transmissiva e aula dialogada, eles queriam, porque queriam que eu desse a aula, para que depois eles fizessem alguma atividade, mas eu pedia que eles falassem, que a gente fosse para o diálogo. Então, no final também compreenderam que se desenvolveram, aprenderam também a dialogar, né, sobre os temas de estudo. E a última contradição foi o ensino e a pesquisa, para a gente chegar na ensinagem, né? Da ensinagem com pesquisa, que foi a proposta da pesquisa. E todas essas superações foram conquistas do trabalho coletivo meu com eles, num contexto universitário que traz ali também os seus elementos tradicionais, né, uma instituição, os espaços ali são mais controlados, a sala de aula não é em círculo, é um atrás do outro, tudo isso a gente foi compreendendo que estávamos circulando ali. E também o meu trabalho de docente não era um trabalho isolado, né, essa concepção é apoiada pela Universidade Católica, eu estava no meu grupo também de pedagogia, discutindo o tempo todo e trabalhando junto em projetos integrados e tudo mais. Então, educar e pesquisar é sempre um trabalho coletivo, não dá para ser diferente. Então, gente, essa é a experiência, espero não ter falado demais. Algumas referências que eu usei aqui, né? E, pois bem, então eu me encerro aqui. Muito obrigada. Professora Rosana, muito obrigado pela sua explanação, né? Nos instiga a ler o texto na íntegra, para quem não leu ainda, né? Para quem leu, fica com vontade de desenvolver, de experimentar também dentro das suas turmas. Professora Vânia, por favor, com a palavra. Ai, peraí. Abri o microfone aqui, né? Então, boa noite, né, para todos e todas. É um prazer estar aqui com vocês nessa roda de conversa. Eu vou ser bem breve, né? Como a Marinês falou, a gente pensou como espinha dorsal essa didática freiriana defendida na tese da Rosana, e a gente vai entrando, contribuindo com as nossas pesquisas. O que eu gostaria de contribuir e entrar nessa conversa, nessa roda, é o que a Rosana denominou de perspectiva do sujeito. Essa perspectiva do sujeito que ela propõe, né, nessa didática freiriana, humanizadora, na pesquisa que eu realizei e no texto que eu disponibilizei para vocês, né, da coerência do ser mais, eu peguei 12 entrevistas, as últimas 12 entrevistas de Freire, de 92 a 97, que estavam disponíveis no acervo do Paulo Freire, né, nesse acervo, e eu queria ver o que se mantinha ou não de tudo aquilo que ele já tinha escrito. E eu fui construindo, né, nessa argumentação, que há uma coerência entre a vida dele e a construção deste conceito ser mais, porque ele tem uma produção imensa, então eu foquei nesse texto
nesse conceito de ser mais, mas a cada vez que vocês falam e eu leio novos textos, né, assim, me aprofundo mais, eu vejo que Freire realmente foi muito coerente a vida toda. E aí vamos ver se vocês concordam comigo, né? Então, para que ensinar? A Rosana já colocou, né, que ensinamos para um sujeito que produz conhecimento, que é participativo, que quer ser ouvido, né? E eu diria que o processo de ensino-aprendizagem ocorre entre a relação também de dois seres inconclusos, né? O educador e o educando. Somos seres inconclusos, inacabados, e como a Rosana disse, mediados pela realidade, que é sempre também histórica e inacabada. Então, há uma condição de devir nesse processo de ensino-aprendizagem, né? E que a gente vai se humanizando nesse processo de aprendizagem se a gente assumir uma relação dialógica da qual eu vou falar mais à frente, né? Porque se for numa proposta de ensino ou pedagogia bancária, né? Eu acho que a gente descaracteriza o educando como um ser produtor de conhecimento, né, como Freire também já criticava. Então, a partir da experiência de vida, né, de Freire, ele vai construindo, assim como a Marinês colocou, né, da vida dele lá em Jaboatão, no interior, e a família sofre, né, uma queda muito grande por conta da crise de 1929, e eles vão morar em Jaboatão, e lá Freire percebe, né, nas experiências natalinas, que algumas crianças ganham presente e outras não. E aí ele fala, numa dessas entrevistas, né, que aí ele percebe a dura realidade, né, e hoje, e eu acho que é nesse momento que ele começa a gestar, a construir o processo, né, o conceito de conscientização, que ele percebe aos 7 anos que a dura realidade uns têm, outros não têm, e na adolescência também, lá em Jaboatão, ele continua construindo essa conscientização da realidade. Então, é muito da experiência feita, né, o que ele chama de tempos fundantes, que ele vai construindo, na minha perspectiva, todos os conceitos. E aí, e muitos textos do Freire também são feitos em diálogos com outros autores. Então, é uma relação sempre dialógica, sempre, muitas vezes, a princípio, ele não aceitava, né, como a Marinês falava, das críticas que a Elsa fazia, mas, quando ele refletia, ele ia se apropriando, como eu vou mencionar daqui a pouco uma outra passagem que ele tem com a Elsa. Então, ainda na perspectiva para quem ensino, Freire nos fala também que a gente ensina para pessoas diferentes, com diferentes saberes, ele pontuava diferentes culturas, experiências, que são experiências diferentes uma das outras. Então, Freire defende que para o ser mais, para eu me humanizar, implica saber lidar com essa diferença, que é uma luta, ele falava, contra mim mesmo, aprendendo quem eu sou. Em uma das entrevistas, Freire contou, né, como que ele aprendeu a lidar com essa diferença. Ele conta, numa das entrevistas, que o pai dele era espírita e a mãe católica, e ele resolve fazer, né, seguir o catolicismo, faz a primeira comunhão e comunica ao pai que vai fazer a primeira comunhão, né, convida. E o pai beija-o na testa e fala que vai participar com ele, mesmo sendo de outra religião. E aí, nessa entrevista, Freire fala, meu pai, nesse momento, foi um pedagogo, um democrata, porque ele deu, além de me dar prova que me queria bem, ele me deu a lição de que é uma verdadeira democracia, que é lidar também com as diferenças, de poder lutar contra o antagônico, né? Contra o que o outro pode ser diferente do que eu penso, mas
eu posso querer bem o outro mesmo pensando diferente. E ele fala, foi a grande lição indispensável de educador progressista, revolucionário, que é a virtude da tolerância. Então, ali, ele aprende com o pai a ser tolerante, né? A perceber que, mesmo com as diferenças, tendo diferenças religiosas, de partidos diferentes, nada disso impede de conviver e dialogar com o outro. E isso a gente não está conseguindo fazer hoje, né? Assim, nesse momento político que a gente está vivendo, a gente está vivendo muito o sectarismo, que foi tudo que o Freire lutou contra essa questão do sectarismo, porque quando a gente é sectário, é muito radical, a gente não consegue coexistir com as diferenças, com aqueles que pensam diferente da gente, e é justamente esse momento que a gente está vivenciando hoje no Brasil, né? Então, e ele falava que ele fugia do sectarismo e buscava lidar com essas diferenças. E ele falava uma questão que era buscar a unidade na diversidade. E, refletindo sobre buscar a unidade na diversidade, eu penso que hoje a gente está discutindo o conceito de didática freiriana, né? Então, a unidade nossa é o conceito, mas a diversidade, o que nos une, o que um e outro vai contribuir aqui nessa roda, são os pontos de vistas diferentes. Então, é essa diversidade de olhar a obra de Freire, de olhar o conceito e podemos construir uns com os outros aqui nessa roda. Então, é muito importante, né, e ele frisava muito que o sectarismo das ideias, então ele fazia muita distinção entre diferença e sectarismo, e ele lutava contra o sectarismo. Era a negação do outro, a negação do contrário, negação do diferente, negação do mundo e da vida. Então, a gente não contribui para esse processo de humanização quando a gente está sectários, né, nesse radicalismo que a gente vive. Mais uma contribuição que eu trago para a roda se relaciona também com o que a Rosana falou da didática freiriana, que são os modos de produção de conhecimento. E nesse modo de produção do conhecimento, eu trago o diálogo, a relação dialógica, tá? É muito falado, todos os pesquisadores, no GT4 de didática da Amped, da qual eu fui coordenadora, né, por 2 anos, a gente vê que a relação dialógica Freire é muito citado também no nosso GT de didática, nessa questão da relação dialógica. E por que o diálogo é tão importante, ou essa relação dialógica é tão importante na didática freiriana? Isso eu percebo que veio desde o SESI, né? Quando ele trabalhava com os pais, discutindo, né? Ele conta em uma das entrevistas que ele estava discutindo para os pais não baterem nos filhos, e um pai levantou e falou com ele, mas é muito fácil para você, aí o senhor, doutor, que tem casa, chega, as crianças estão limpas, né, não tem problema, enquanto para a gente que tem uma realidade dura, levanta às 4 horas da manhã, não é que a gente não goste ou ame os nossos filhos, é porque a dureza da vida não deixa muito para a gente escolher. E aí, Freire sai chateado desse diálogo com os pais no SESI, e no carro ele vai dialogando com a Elsa, né, ele conta isso, e a Elsa o criticou, né, falou, foi sua postura, a linguagem que você utilizou nessa. Os trabalhadores não entenderam muito a sua linguagem, né? Você não entendeu essa realidade dos ouvintes. Na época, ele fala que não aceitou muito bem essa crítica da Elsa, né, no seu trabalho, mas ele ficou repensando, e tanto é que ele mudou a sua postura. Como que ele mudou?
quando ele teve umas férias do SESI, ele passou um mês com os pescadores para entender a linguagem, a sintaxe, o vocabulário, né? E ele fala que depois, né, no finalzinho desse mês, quando ele discutia com os pescadores algum problema, aí ele fala, eu lembro de que quando eu ia falar com um problema, eu era entendido. Era exatamente porque eu usava a linguagem. Então, vejam que essa questão da linguagem, do universo vocabular, sempre foi muito importante para Freire. Ele estava preocupado, e a partir daí ele vai construindo depois o que a Rosana já falou, né, essa questão na alfabetização de adultos, quando ele vai fazer, ele faz uma pesquisa do universo vocabular, porque é justamente isso que vem lá do trabalho do SESI, da experiência que ele tinha, que ele refletiu sobre a experiência, porque a gente pode passar pelas experiências e não refletir sobre elas, mas ela se torna experiência a partir da nossa reflexão. E aí, ele fala, né, que Freire, a partir dessa experiência com os pescadores, ele fala, eu passei a falar com eles, e não para eles. Né? Então, nas palavras de Freire, exige que os sujeitos interlocutores incidam sobre uma admiração sobre o mesmo objeto, que o expressem através de signos linguísticos pertencentes ao universo comum a ambos, para que assim compreendam de maneira semelhante o objeto de comunicação. Então, ao falar com o outro, cada pessoa envolvida nessa relação dialógica precisa expressar pelos mesmos signos linguísticos, comuns ao universo vocabular de todos os que estão envolvidos nessa roda, né? Posso perceber que a proposta de alfabetização, então, de Freire, em que ele trouxe uma compreensão de uma alfabetização de uma dimensão histórico-social e linguística, que não era concebida naquela época. Aquela época de Freire, na década de 60, 70, a discussão era qual o método de alfabetização silábico, fônico, qual era o método? Não havia essa discussão, né, dos aspectos vocabular, da linguística, dos aspectos culturais. Então, além da alfabetização, a questão da linguagem permaneceu. Tanto é que, em 95, numa das últimas entrevistas, ele fala para a entrevistadora que ele não foi entendido, muita gente, né, muitos pesquisadores criticavam porque ele achava bonito a sintaxe, a gente chegamos. Ele falou, mas é para partir dessa cultura, desse jeito de falar dos trabalhadores, para que no processo de alfabetização eles tomem e se apropriem, né, da sintaxe do dominante, que é nós chegamos, ao invés de a gente chegamos, mas não é extirpar, excluir esse a gente chegamos logo de cara, mas é partir dessa cultura, desse falar e desse jeito do trabalhador. Então, percebemos que na relação dialógica também está inserida a ideologia que foi tão cara para Freire, porque nada é neutro. Então, quando nessa relação dialógica eu escolho também um vocabulário, as metáforas que eu escolho, eu implicitamente, nessa escolha, estou optando por um ou por outro, em defesa de um ou contra outro grupo, né? E podemos conversar um pouco mais sobre isso também. Então, além da produção do conhecimento pautado nessa relação dialógica de educador e educandos, que dialogam tendo um conteúdo central nessa conversa, e esse conteúdo é o que a Rosana já mencionou. Havia uma pesquisa do que eles queriam dialogar. Em um dos textos que eu li, ele fala que na PUC, né, de São Paulo, quando ele estava trabalhando no programa de pós-graduação, eles escolhiam as temáticas que iam ser debatidas no curso, né? Então, ele mantém essa coerência, né? E, finalizando,
E eu gostaria de deixar aqui registrado, né, que eu tive o prazer de conhecer o Paulo Freire, né, quando eu estava fazendo o curso de pedagogia, e eu percebi, nessa relação dialógica que a gente foi fazer uma entrevista, né, com ele, e o respeito, tudo isso que a gente estuda sobre Paulo Freire, dessa relação dialógica, eu pude vivenciar nessa conversa, entrevista que a gente teve com ele. O respeito com a nossa cultura, o nosso jeito de ser e a nossa forma, né? Finalizo, esperamos que possamos continuar essa conversa. Ressalto que é essencial a postura de cada um nessa construção dessa relação dialógica. Não podemos nos fechar às diversas visões, culturas, saberes dos educandos. Quero deixar uma questão. Nas nossas aulas, temos estabelecido a relação dialógica com os educandos? Estamos dialogando com eles ou estamos falando para eles, né? Uma educação bancária. E aí gostaríamos de abrir para escutar as contribuições de vocês sobre a didática freiriana. E vamos continuar na roda para essa conversa. Muito obrigada. Muito obrigado, professora Vânia, obrigado mais uma vez a professora Rosana e a professora Maria Inês, e a gente está aberto às perguntas, né, quem quiser levantar a mão aí e fazer uma pergunta, não existe pergunta errada nem equivocada, o errado é não perguntar, né, a gente tem a necessidade da pergunta porque a pergunta gera curiosidade, então não existe a pergunta correta, né, bem formulada, que a gente tanto ouve, né, o medo da pergunta no âmbito universitário, né. Então, estamos aí, fazendo a roda girar. Quem começa? Meu microfone está aberto, eu não tô ouvindo mãozinha levantada, nem tique-tique no teclado. É um só de cada vez, gente, não precisa... É isso, calma. Temos aí a professora Maria Janine junto conosco, a Thaís, que pesquisa também sobre a educação de jovens e adultos, professora lá no chãozão da sala de aula. Obrigada, Conceição. A Conceição está agradecendo. Então, essa questão do universo vocabular, vou provocá-los. É tão importante, né, que uma vez eu estava fazendo formação de professores e estava utilizando muito situação-problema, né? E ninguém perguntava nada. Até que a gente já estava na terceira aula, né, assim, desse curso, e uma professora teve a coragem de levantar o dedo e falar: professora, eu não entendi, eu não sei o que é situação-problema, né? E se ela não tivesse essa coragem de levantar o dedo, ia comprometer todo o curso, que era um curso ligado à situação-problema na área de educação matemática, da qual eu estou me dedicando um pouco mais. Fala aí, Thaís. Isso aí, Thaís. Boa noite, vocês estão me escutando? Sim. Boa noite, gostaria de agradecer ao professor Luiz, meu orientador, pelo convite, às professoras, fiquei muito feliz, fico muito grata estou aqui na escola, tá? Os meus alunos estavam nas práticas de aprendizagem agora, e eu estou dentro da escola, agradeço a oportunidade, né? Gostaria de perguntar, ou queria escutar um pouquinho mais, eu gostei muito da parte que vocês falaram da questão do sujeito, e o sujeito vai ser um dos focos da minha pesquisa. No caso, as minhas alunas, as minhas educandas, né, sujeitas, né, principalmente porque eu tenho uma clientela de senhoras de 60, 40 e poucos anos, assim, pessoas mais da idade mais senil, né. Eu gostaria de escutar um pouco a concepção de vocês de sujeito, o que vocês teriam para me dar alguma dica, como que eu recém estou retornando aos estudos, porque eu já sou professora de sala de aula há 24 anos, né, ano que vem eu completo 25 anos de sala de aula, e retornei aos estudos agora, me formei na faculdade já faz 20 anos, né, trabalho na rede municipal de Pelotas e na rede municipal da Prefeitura de Rio Grande, e agora retornei ao mestrado, então, querendo fazer, porque sempre eu pensei, né, que se eu retornasse ao estudo, seria sobre EJA, porque eu estou no EJA desde que eu comecei a dar aula, então é a minha paixão, realmente, a educação de jovens e adultos, e eu queria
escutar alguma coisa assim, o que vocês teriam a me dizer, alguma dica em relação a essa questão do sujeito, que eu acho uma questão muito importante, e agradeço a fala de vocês, porque tudo que vocês falaram parece que foi um pouco para mim, para aquilo que eu pretendo estudar, tá? Agradeço imensamente. Certo. Aproveitando o gancho da Thaís, tá? Eu fiquei agora pensando muito sobre essas questões todas que tanto a Vânia, a Rosana traz, a Maria Inês, e certa feita, num fórum do Paulo Freire, aqui na região sul, eu ouvi um depoimento de uma professora que ela escrevia uma carta para Freire dizendo: nós falhamos, me desculpe, nós falhamos, era o título da carta. E me impactou muito, sabe, muito, porque eu fiquei pensando em que ponto nós, intelectuais transformadores, professores, cidadãos, pessoas comuns do dia a dia, porque nós aprendemos uns com os outros o tempo todo, até que ponto nós falhamos, né? Porque nós não superamos a situação limite da opressão. Veja onde estamos politicamente, historicamente, nesse momento no nosso país. E não é onde falhamos no sentido da culpabilização, né, e da corrente da culpa judaica-cristã, mas sim de que ponto eu posso partir agora para retomar, para melhorar, né, para levar mesmo essa superação. Então, essa é uma segunda questão. E a outra é do Fernando, que ele coloca assim, ele agradece, né, ele pede desculpas que o microfone dele não está funcionando, e ele deixa uma pergunta: vocês poderiam falar um pouco mais sobre essa questão de partir da realidade, que eu acho que junta essas três questões da Thaís, né, o partir da realidade, e esse onde nós falhamos, né, de que modo nós podemos superar isso aí. Da realidade dos alunos, não significando permanecer nesse ponto. Qual deve ser a relação entre cultura dominante e a cultura dos estudantes, e qual a relação do professor ou professora deve tecer entre estas duas culturas ou conhecimento? Acho que já dá uma arrancada boa para a gente. Bem, eu posso falar sobre essa perspectiva do sujeito, e partir da realidade, as duas coisas combinam. A perspectiva do sujeito, eu acho que é o ponto principal da pedagogia freiriana, porque ele propõe uma pedagogia do oprimido, ou seja, uma pedagogia dele e não para ele. Então, é compreender a pedagogia desse oprimido é que se pode fazer uma pedagogia do oprimido, nesse sentido, né? E também eu gosto muito do conceito do ato de ler de Freire, que ele diz que a leitura do mundo precede a leitura da palavra. Então, quem lê o mundo é o próprio sujeito. Então, se ele tem uma leitura de mundo, é a partir dessa leitura de mundo é que você desenvolve todo um trabalho com ele. Mas ele precisa aprender e se desenvolver, né, como sujeito crítico, para voltar a esse mundo e reler, e tecer outros significados e ampliar essa leitura. Então, é o sujeito mesmo que é o centro da pedagogia freiriana, tudo está em volta dele. Agora, como partir da realidade do sujeito com os quais a gente trabalha, eu acho que é escutando, né, principalmente escutando, tendo espaço para escutar. Então, se a cada momento que você propõe uma roda de conversa para discutir algum tema, você se voltar a dizer: mas e daí, qual a experiência de vocês sobre isso? Eu acho que você está trazendo, sim, a realidade dele e está proporcionando a ele uma oportunidade de releitura dessa realidade, né? Porque ele vai ampliando ali o repertório dele de temas e compreensões para ele reler esse mundo dele. Marinês? Eu acho que essa escuta, né, não é só ouvir, é escutar, né, também. Eu acho que a pergunta aí foi da Thaís, né, a primeira. Esse grupo é um grupo de mulheres, né, me pareceu, Thaís? Mulheres. Você chamou de mulheres felizes? Ai, coitadas. Não. 40, 65, estou na flor da idade. Né? Eu acho que é importante aí saber os interesses. Por que elas estão na escola? Por que elas estão querendo
aprender a ler, por que elas estão querendo ter mais um conhecimento, né? Acho que isso é importante. Alguns grupos que eu tenho conversado de educação de adultos, algumas dizem ajudar os netos. Quero ajudar os netos. Não estou entendendo. Os netos estão estudando, eu não estou entendendo o que eles estão estudando. Algumas empregadas domésticas, eu vi uma vez num grupo, elas queriam cozinhar melhor, queriam ler as receitas. Não é? Eu acho que é bastante interessante isso, entrar nesse contexto, né? Por que a pessoa está querendo aprender, e é bastante interessante. E partir do que elas já sabem, que é como o Freire dizia, ninguém educa ninguém, as pessoas têm o seu saber também, né? Elas têm um saber necessariamente. Então, acho que é importante valorizar esse saber que elas têm. Pessoas de 40, 65 têm uma vivência, não sabem, às vezes, ler, escrever, mas têm uma vivência muito rica, enfrentaram situações difíceis, superaram, né, dilemas, situações difíceis. Então, acho que você tem que conversar, tentar entrar nesse contexto e partir dessa realidade, partir desse contexto para mobilizar palavras, situações, conteúdos. Eu acho que isso é muito importante, trazer pontos de interesse, porque a educação, a leitura, ela muda uma realidade, né? Ela combate o preconceito, ela combate a injustiça, né? Eu queria até mostrar aqui, tem uma capa aqui da Pedagogia do Oprimido, uma edição inglesa, que eu acho muito interessante. Assim, um pouco olhando rapidamente, parece uma arma. E se você olhar de perto, né, é como se fosse assim uma régua e um lápis amarrado por um barbante. Então, é a importância da alfabetização, da leitura, da educação, que é a principal arma contra as injustiças, o preconceito, a opressão. Então, acho que, numa sociedade em que a gente está falando de armas, né, é importante entender que esta é a principal arma contra o atraso, né, de uma sociedade, as injustiças, né? Esta é a alfabetização, a educação. Então, daí a importância dessas pessoas que estão na escola, que estão aí com você, né, Thaís? Essas mulheres, né, gastando o seu tempo, provavelmente à noite, né? Às vezes até o interesse delas é se socializar. Eu também tenho um vídeo bastante interessante, né, de um grupo de adultos, e que é perguntado por que uma aluna, por que você está aqui? Aí ela disse, porque eu gosto de conversar, porque eu gosto de ver as pessoas. Aqui tem gente, eu ia ficar sozinha dentro da minha casa. Então, são inúmeras razões, né, mas bastante interessantes, que você deve aproveitar e partir desse contexto, desse universo. Não se limitar a ele, trazer informações novas, né, conhecimentos, mas partir também dos conhecimentos que eles têm. Certamente têm conhecimentos muito, muito interessantes. Então, é basicamente isso a minha resposta para você, e lembrando que a educação é a principal arma que nós devemos usar para combater a opressão na sociedade. Professora Vânia, teria alguma coisa a contribuir ainda com essas perguntas? Eu gostaria de colocar sobre essa questão do Fernando, né? Qual deve ser a relação entre a cultura dominante e a cultura dos estudantes, qual a relação do professor deve ser entre essas duas culturas, né? Ou conhecimentos. Então, Freire nunca teve uma postura de exterminar, né? Como eu dei o exemplo anteriormente do A Gente Chegamos. É esse partir, né? Então, por exemplo, se aqui no Rio de Janeiro a gente identifica muito as escolas que são perto de, né, que
que tem o samba como uma identidade, porque estão perto de escolas de samba, né? Então, eu parto daquela cultura, que aquela comunidade toda está em volta do samba, a vida deles é em torno do samba, mas, enquanto escola, eu preciso ampliar esse repertório. Então, eu preciso que eles conheçam outros tipos de música, samba, do samba para cavalos, música de MPB, está dando cacofonia, né? Então, é isso que é partir do universo e mostrar que não tem uma cultura dominante da outra, né? E falando nessa perspectiva de aprender outra língua, no livro da Pedagogia da Tolerância, Freire encontra-se com uma comunidade indígena, né? E ele fala, isso faltou na minha formação, porque ele conhecia muito a comunidade, né, os povos africanos, mas as comunidades indígenas ele pouco conheceu, ele falou nesse livro da Pedagogia da Tolerância. E como que ia ser esse processo de alfabetização? Eles estavam discutindo isso com Freire, né, porque eles falavam a língua específica daquela, né, dessa questão dos indígenas, e como que ia? E eles queriam aprender a língua portuguesa, porque eles queriam reivindicar os seus direitos e precisava ser na língua portuguesa, junto aos órgãos governamentais, né? Então, não dá para exterminar uma coisa ou outra, mas é nessa construção que a gente vai produzindo a cultura, como ele dizia, né? É isso aí, vamos lá. Bom, agora nós temos mais duas pessoas inscritas. Uma é a pergunta da Cristiane, tá? Que ela nos parabeniza a todos nós aqui, né? E aproveita para perguntar como vocês têm visto o impacto da presença freiriana nos cursos de formação inicial de professores. Os princípios freirianos têm sido discutidos, vivenciados, e depois a professora Lenilda, por favor, pode abrir seu microfone e fazer a sua pergunta para nós. Boa noite a todos e todas. Cumprimento as minhas colegas, meu colega Luiz, a professora Maria Inês, a querida Vânia, queridas todas, né? Querida Rosana, obrigada por essa contribuição fecunda, né? Pedagogicamente fecunda, a gente diz sempre, né? Cumprimentar a professora Cristina Dávila também, a presidente da nossa ANDIP, da Associação Nacional de Didática e Prática de Ensino, pelas ações da ANDIP, como essa, né, como esse curso de extensão, né. Professora Maria Inês já tocou um pouco, mas eu gostaria de dialogar um pouco mais. Dialogar com todas, né, eu estou falando sobre a nossa atualidade, né, sobre o desespero. Eu estava fazendo uma leitura, o desespero, né, de um sujeito de nos dizer que nós estamos no colapso das questões climáticas, né? Mais do que ninguém nós temos, quer dizer, mais do que nunca nós temos visto as questões do racismo se agigantarem em todo o mundo, né? Mais do que nunca a gente tem visto a questão dos refugiados, né, das pessoas que fogem da situação de guerra, né? Mais do que nunca, né, nós estamos vendo a fome. Então, eu diria para você, eu gostaria de dialogar com todas, né? O que seria a leitura de mundo hoje para Paulo Freire? O que seria essa leitura? O que é a leitura de mundo na forma mais genuína, se nós pudermos falar, né, de Paulo Freire? E nessa leitura, nessa consciência mais avançada que a Rosana, né, tratou, né, no inédito, na concepção do inédito viável. Obrigada, desculpe aí o tempo. Obrigada. Certo, nós podemos acrescentar só mais uma pergunta, que é da Elisa, que ela diz assim, ó,
Qual o papel do estudo de Paulo Freire e sua obra na formação de professores diante da realidade da BNCC, fortemente marcada pela ideologia neoliberal? Então, nós temos um aspecto que trata das questões que a professora Lenilda trouxe para nós, né, envolvendo as questões ambientais também. Temos a pergunta da Elisa, que traz a questão da BNCC, das políticas, né, e a pergunta da Cristiane, que também fala de como se dá a presença do Paulo Freire na formação inicial dos pedagogos e das pedagogas, se os princípios estão presentes. Acho que a gente consegue aglutinar essas temáticas nesse momento de resposta, então. Com vocês, meninas. Eu vi uma vez uma entrevista da Anita Freire, né, a segunda esposa do Paulo Freire, dizendo que se o Paulo Freire estivesse vivo hoje, ele seria um ambientalista, né? Eu acho que a questão ambiental estaria muito presente. Os últimos escritos do Paulo Freire, ele já toca um pouco nisso, né? A questão do meio ambiente. Então, acho que isso seria uma questão muito importante para ele, entre todas as outras, né, Lenilda, que você trouxe, né? Os imigrantes, esses problemas todos, eu acho que ele estaria profundamente inserido em todas elas, né? Que são questões todas de opressão, de injustiça, e eu acho que o Paulo Freire estaria junto disso tudo. Em relação ao BNCC, eu penso que ele teria uma certa dificuldade com uma base nacional comum curricular, né? Porque o Paulo Freire defendia muito esse tempo, né, que o currículo deveria gastar, que o professor tem que gastar para poder participar desse processo de ensino, aprendizagem, né, de troca, de diálogo. Ele tem que gastar um tempo grande com a cultura do aluno, né, o cotidiano, esse contexto. E a BNCC, ela ficou um pouco grande, né, no sentido mesmo do número de páginas, dos conteúdos, né, de muitos conteúdos, né, que estão fazendo parte dessa base nacional comum curricular, né? Na minha opinião, ela podia ser um pouco mais ágil. Não estou nem discutindo aí a importância de ter uma base ou não, né? Eu uso até um autor de currículo, Michael Apple, que diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: eu acho que o currículo nacional talvez não seja importante, mas a discussão sobre o currículo nacional é uma discussão importante, porque se discute, né, o que deve ser considerado nacional, né, o que deve ser considerado currículo comum. Então, ele diz assim, a discussão é mais importante, às vezes, do que ter um. E essa nossa base, nesse momento, ela é bastante extensa. Então, acho que o Paulo Freire teria dificuldades, né, de concordar, de aceitar que deveria-se ter uma base nacional num país tão diverso como o nosso, e que a escola tem que ter espaço para essa diversidade, para a discussão do contexto, né, da cultura, dessa cultura cotidiana que os alunos trazem, que é importante isso ser trabalhado na escola. E os princípios freirianos, eu acho, né, a terceira pergunta em relação à formação, eu acho que talvez com o centenário do Paulo Freire, né, eu acho que o ano passado foi um ano assim muito rico, no sentido que Paulo Freire teve mais espaço, muitas lives, muitas comemorações. Eu acho que as pessoas, né, mais jovens que não tinham assim acompanhado muito esse percurso do contexto onde Paulo Freire viveu, da própria proposta do Paulo Freire, se sentiram assim mais motivadas. Então, eu acho que os cursos de formação, não estou dizendo que eles estejam vivenciando os princípios freirianos na sua totalidade, mas eu acho que houve assim uma sensibilidade maior para o que o Paulo Freire propõe, um diálogo,
essas propostas. Eu acho que a pandemia também questionou muito, né, esse formato de escola que a gente tem, né, muito estruturado, muito fechado. Então, eu acho que houve um interesse maior no que a gente está chamando de uma pedagogia freiriana. Então, para não ocupar todo o tempo, ver aí o que as colegas pensam, né? É um pouco o que eu acho das questões. A leitura de mundo nesse momento do Brasil, nesse momento brasileiro, é uma leitura totalmente confundida, né? Porque eu nunca pensei em viver situações em que o discurso fosse tão corrompido, tão retorcido, a ponto de confundir as pessoas dos jeitos mais absurdos. E a gente constatar que há pessoas que possuem uma leitura do mundo muito restrita, né? Pessoas da classe média para cima, então, uma leitura do mundo muito contaminada pelos próprios interesses. Freire, se estivesse aqui, não sei, talvez eles nos ensinasse um caminho para sair disso. Então, da BNCC, né, dessa postura neoliberal, eu acho que, como uma roda de cultura, como quando ele estava na Secretaria de Educação, né, de São Paulo, ele falava desses encontros na escola com os professores, que as formações eram sempre na escola, e numa postura de desvelar essas incoerências da BNCC. Então, nunca de chegar e já falar isso tá bom ou não, mas desvelar junto, nessa relação com os professores, quais são as possibilidades, limites, né? Eu vejo numa roda e discutindo e achando os inéditos viáveis, possíveis de cada escola, porque cada escola tem a sua cultura, os seus saberes, e cada uma vai achar os seus inéditos viáveis, não era cada uma, né, dentro das suas possibilidades. A formação inicial na perspectiva de Freire, eu posso falar da minha experiência na Faculdade de Formação de Professores, né, um campo da UERJ, e que a gente tem pesquisas participativas, grupos que fazem pesquisas participativas. Na EJA, no nosso currículo, na EJA, a gente estuda os textos de Paulo Freire, né, e principalmente a problematização, né. E essa leitura de mundo, eu acho que é isso, é um momento histórico, não está nada dado, tudo está sendo construído, e a gente pode construir junto, em diálogo com os estudantes, na possibilidade que nos é dada, né? Eu acho que é isso. E de ir encontrando essas saídas, essas brechas. Isso mesmo, Lu, o que estamos fazendo aqui é um pouco disso. Concordo. Eu penso que o que estamos nos propondo aqui nesse momento, ouvindo, né, os nossos colegas professores, porque independente do nível de ensino no qual atuamos, somos todos professores, estamos todos professando essa luta, professando a ressignificação, professando esse inédito viável, nesse ato limite que nos coloca, né, o atual governo, as atuais políticas educacionais, que não nos permitem mais pensar e sonhar, que nos querem um sujeito produtivo e produtor de algo que não nos pertence, algo que não faz muito sentido para nós. Estamos perdendo com isso a delícia, o sabor e o amargor da experiência, do experienciar, do parar para sentir, do tombar diante de uma pergunta do aluno, como diria o meu amigo pedagogo Larossa, né? O tombamento, a necessidade de se sentir atravessado, acontecido por essas coisas. Não vamos permitir que as fake news ou que a desconstrução da própria obra do Paulo Freire, que muitas vezes é usada para tudo e para qualquer coisa.
Freire é muito mais do que isso, e nós temos essa necessidade de resgatar os princípios freirianos que a Vânia nos trouxe aqui, que a Rosana também nos apontou, e que a Maria Inês faz esse apanhado todo, né, da obra do Paulo Freire, lido internacionalmente, e tão pouco lido atualmente no Brasil e vivenciado no Brasil. É um latino-americano, um nordestino latino-americano, que traz a sua história e que conversa com a gente num tom amoroso e acolhedor que poucos autores brasileiros têm. Que possamos ficar mais freirianos e menos academicistas. Eu penso que é um pouco do que essa live traz para nós nesse momento. Mais alguma pergunta, mais alguma colocação? A gente está se encaminhando para o final, temos ainda um pouquinho menos de 15 minutos. Mais alguém gostaria de se pronunciar? Alguém queira dar um depoimento de um trabalho também que já realizou nessa perspectiva? Salva esse pernambucano. Sara, por favor, Sara. Boa noite, meu nome é Sara, eu sou peruano-brasileira, brasileira-peruana, que eu moro há 38 anos aqui no Brasil. Eu tive a oportunidade, que eu queria falar, que eu já falei, inclusive, no chat, eu tive a oportunidade, durante o mestrado, trabalhar com temas geradores, inspirada em Paulo Freire. E, a partir do momento em que eu sentei numa roda com os meus alunos, né, e perguntei para eles que temas vocês querem trabalhar, que temas vocês desejam trabalhar, né, e expliquei a minha pesquisa, a pesquisa que eu ia fazer com eles e demais, eu senti uma mudança para melhor dos meus alunos, uma mudança que me fez temer um pouco no momento, e eu fiz um mestrado na época em que estavam surgindo as questões sobre os casamentos homossexuais, e eu temi um pouco porque eles foram de um tema, formação de professores, a um tema onde eu não sabia o que pesquisar, o que fazer, e eu juro, eu sentei, eu falei, meu Deus, e agora? Vamos tentar graduar os temas, vamos tentar fazer o melhor, né? E, nesse ponto, eu comecei pelo tema formação de professores, pelos temas mais fáceis, depois fui para os casamentos conflitivos, casamentos perfeitos, e finalizei. O último tema da aula foi os casamentos homossexuais. Eu tinha um aluno naquele momento, eu sabia que ele tinha potencial, porque a gente vê quando o aluno escreve, mas ele era muito tímido, ele não queria falar, ele não queria se pronunciar, ele tinha um pouco que, como que ele sentia que talvez a sala de aula não era o lugar dele se pronunciar, mas na minha sala ele ia lá e conversava comigo, né? E eu, no momento de selecionar os temas, fui também propondo para os alunos que eles apresentassem um texto sobre os temas que eles mesmos tinham me sugerido. O meu aluno, ele falou, não, professora, eu vou falar sobre o casamento homossexual. Eu falei, ótimo, né? Vamos falar, vamos juntos, vamos fazer, né? Eu sempre me coloco como ponto para poder ser uma deles, né? Eu já tenho quase 60 anos, eu não tenho muita vergonha de falar. E eu estava com um conflito entre uma menina que era esposa de pastor e uma faculdade de letras inteira. E eu dava liberdade, eu falava para os meninos, o dia que vocês tiverem algum tema com o qual vocês não se sentirem bem, não quiserem falar, não tiverem vontade de falar, e eu deixo vocês à vontade. No dia da apresentação do último tema, o casamento homossexual, o Ricardinho, o nome dele é Ricardo, para mim o meu Ricardinho, ele falou brilhantemente, ele soltou todo o espanhol que ele tinha, todo melhor. Hoje ele é professor de espanhol, e aquela menina não foi, eu respeitei a vontade dela, não dei falta, né?
porque eu sinto que quando a gente trata os temas sociais, temas geradores, ou temas transversais, como a gente chama atualmente, a gente tem que fazer com que esses temas sejam atrativos para eles. Se eles tiverem se eles estiverem com um tema com o qual que apaixona, eles vão aprender mais. Hoje, inclusive, selecionei com os meus meninos, estamos iniciando o semestre aqui na UFG, comecei a selecionar com os meus meninos de prática de conversação, que livros eles vão me apresentar. Né? Tem de tudo, até livros do PCdoB, tem de tudo. Eu falo, gente, eu respeito, eu quero que vocês falem em espanhol. E da época do meu mestrado até hoje, eu tenho notado que os alunos, quando trabalham os temas que eles desejam, eles se desenvolvem muito melhor. Eu sou muito grata a Paulo Freire. O Luís me fez lembrar que eu estou orgulhosa 2 vezes dele, pelos livros em espanhol, por ser o latino-americano que ele é, e por sermos nós dois, porque eu já sou brasileira também, segundo eu, né? Nós dois brasileiros. Então, assim, o Freire é tudo. É o que eu queria falar. Muito obrigada. Sara, eu vou ter que falar, tá? Sara, muito bom. Eu hoje lendo os textos, enfim, e retomando um pouco, me preparando um pouco para essa live, que vocês viram que não deu certo, né? Me atrapalhei todo no início, então não adianta eu me preparar melhor, eu ia assim mesmo, né? Lógico que deu certo. Mas eu quero lhe dizer que o texto de Vânia vai ajudar muito você a trabalhar quando você entrar nessas questões de gênero, porque Vânia me fez pensar muito no ser mais e na transição das pessoas, mulheres e homens transgêneros, e como que se dá esse ser mais nesse contexto. E eu, enquanto homem transgênero, eu não posso deixar de dizer o quanto Freire humaniza esse processo de transição, que é muito desconsiderado pela academia e pouco levado no sentido de ser gente, inacabado, em processo de vir a ser algo mais e algo melhor do que já foi. E para nós encerrarmos essa live, eu convido vocês a gente escutar, né, o Samba da Utopia, que eu penso que traz para nós esse momento de luta, de comunhão, desse ser humano que se olha, Sara, Vânia, Rosana, Marinês, Jaqueline, Marinês, Thaís, Lenilda, enfim, todas e todos que cá estão, que se olha um nos olhos do outro e se reconhece humano. A minha humanidade reconhece a humanidade de cada um que cá está, e com isso se torna cada vez mais humano. Muito obrigado pela presença de todos, um agradecimento especial a Elimu, que nos ampara tecnologicamente nesse momento, e a Andip, que nos proporciona esses encontros engrandecedores, onde a gente se faz e refaz no diálogo, resgatando Freire. Muito obrigado a todos. Vamos encerrar com um samba, então. Vou compartilhar aqui, porque tem que compartilhar, né, gente? Não pode não compartilhar. Vamos apagar. Não importa o quão complexo seja o seu trabalho. Com o WorkOS da Monday.com ele fica simples. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover. Palavra, sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanima,
eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Se o mundo ficar pesado, eu vou pedir emprestado a palavra poesia. Se o mundo emburrecer, eu vou rezar pra chover palavra sabedoria. Se o mundo andar pra trás, vou escrever num cartaz a palavra rebeldia. Se a gente desanimar, eu vou colher no pomar a palavra teimosia. Se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. E se acontecer afinal de entrar em nosso quintal a palavra tirania, pegue o tambor e o ganzá, vamos pra rua gritar a palavra utopia. Então, que a utopia esteja conosco e nos brinde com as estrelas do porvir, esperançados que a luta continua. Que consigamos nessa eleição retomar o caminho da democracia, o caminho da afetividade, da diferença e do respeito ao mais que humano em nós.
Muito obrigado às minhas parceiras de live, Rosana, Vânia, Marinês. Muito obrigado por esta oportunidade de Obrigada, ser mais... gente, foi ótimo. E obrigado a todos que cá estão. Adorei, muito bom, obrigada. Não, Muito bom.